Livre, com a presença de representante da Associação Cultural Germânica de Caxias do Sul. Solicito ao primeiro secretário, vereador Felipe Gremelmaier, que faça a leitura da resolução de mesa número 1357/A, de 11 de julho de 2024, que originou a presente Tribuna Livre. Autoriza excepcionalmente a abertura do espaço da Tribuna Livre na sessão ordinária do dia 17 de julho de 2024 para a Associação Cultural Germânica de Caxias do Sul. A mesa diretora da Câmara Municipal de Caxias do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município e pelo regimento interno, com a anuência dos líderes de bancada e com fulcro no parágrafo 6º do artigo 109 do regimento interno, resolve. Artigo 1º. Autorizar excepcionalmente com fulcro no parágrafo 6º do artigo 109 do regimento interno a abertura do espaço de Tribuna Livre na sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de julho de 2024 para a Associação Cultural Germânica de Caxias do Sul. Artigo 2º. Esta resolução de mesa entra em vigor na data de sua publicação e vem assinado pela presidente vereadora Marisol Santos, primeiro vice Adriano Bressan, segundo vice Renato Oliveira, primeiro secretário Felipe Gremelmaier e segundo secretário Zé D'Ambros. Obrigada, vereador Felipe. Só quero registrar a presença do vereador Camilles, presente na sessão conosco. Convido nesse momento o vereador Lucas Dil para que conduza o representante da Associação Cultural Germânica de Caxias do Sul para ocupar a tribuna por até 20 minutos. Ich bin schon seit Tagen verliebt in Rosamunde. Ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren. Seh ich ihre Lippen mit ihrem frohen Lachen, möchte ich alles machen, sie mal zu küssen. Aber heute stimmt, geh ich zu ihm. Gründerpaar ist ja genug dafür. Ich fliege einfach vor sie hin und sage ihr, verliebt ich bin. Sag sie das noch nein, ist mir's egal, denn ich wart mich auf ein andermal. Ich nehm sie einfach in den Arm und sage ihr nicht meinen Fall. Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama. Rosamunde, glaub mir auch, ich bin dir treu. Letzte Stunde Rosamunde, ist mein Herz gerade noch frei. Sie lässt mich noch warten und lächelt nur von Wärme. Ich wüsste nur zu gerne, wie andere es machten. Verborgen als Veilchen leb ich in ihrer Nähe. Doch wenn ich sie sehe, wart ich noch ein Weilchen. Aber heute stimmt, geh ich zu viel. Gründerpaar ist ja genug dafür. Ich drehe einfach vor sie hin und sage, wie verliebt ich bin. Sag mir dann noch nein, ist mir egal. Denn ich warte nicht auf ein andermal. Ich nehme sie einfach in den Arm und sage ihr nicht. Bom dia a todos, oder guten Morgen, né? Em alemão, tá? Mas vamos pelo português. Semana passada estivemos aqui, e eu quero agradecer a presidência desta mesa, e em nome dela, Marisol, quero agradecer a todos os vereadores presentes, uma vez que já vi que o tempo é limitado. Tá? Muito bem. Estamos aqui para falar sobre os 200 anos da imigração alemã. Está aparecendo, acredito, no telão, a imagem dos 200 anos da imigração alemã, símbolo adotado pelo Estado do Rio Grande do Sul, adotado pela Secretaria da Cultura do Estado. Com muito orgulho e privilégio, tive
participação na eleição deste símbolo. Então, agradeço em especial à Secretaria da Cultura, porque lá eu estava em nome da Federação dos Centros de Cultura Alemã do Brasil, como presidente, e escolhemos este símbolo, por quê? Porque demonstra a nossa diversidade, demonstra que nós não temos partido político, que nós não temos nenhuma pessoa em nossas associações que sejam de sexo, discriminação, raça, discriminação, ou religião, ideologia política ou futebolística. Desta forma, as associações, desde a chegada dos alemães, sempre tiveram este princípio de ajuda simultânea. Não se buscava o individualismo, se buscava o coletivo. E desta forma, nós queremos simbolizar estes 200 anos da imigração alemã no Brasil. Digo de passagem, 200 anos, que poderíamos retroagir um pouco, porque 200 anos, 25 de julho de 1824, data em que veio um grupo de colonizadores para a comunidade de São Leopoldo. A colonização que deu certo, a colonização que veio em busca de melhores rendimentos. Na Alemanha, os colonos trabalhavam em 5 hectares. No Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, seria trabalhar em 77 hectares. Ou, depois foi reduzido para 25 hectares. E tudo isto se passou. A Associação Germânica Alles Gut, com muito orgulho eu digo, e eu quero homenagear 2 pessoas nessa tribuna hoje. Uma delas já partiu, que Deus a tenha, Edith Nonnebacher. A segunda é a nossa presidente atual, Anair Knie. Estas 2 mulheres, à frente da Associação Cultural Germânica, nos trazem a esse auditório da Câmara de Vereadores hoje. E eu tenho que agradecer a essas 2 mulheres pelo privilégio de ter sido convidado para elaborar o primeiro estatuto e depois a reforma dos estatutos. Nessa condição é que eu sou sócio fundador do Alles Gut. Digo, de passagem, a cultura alemã que me dedico desde os 16 anos. Desta forma, devemos mencionar alguns fatos. Eu acredito que até os integrantes do Alles Gut poderiam se sentar, fica mais à vontade, que são 10, 15 minutos de pé. Unir e separar os familiares, uma longa viagem, mas, digamos, com promessa de prosperidade. As principais causas da imigração, vou repetir algumas coisas aqui, eram as guerras napoleônicas. Todo mundo fugia da Europa porque Napoleão era um ditador. Que bom que nós hoje não temos mais, ou aparentemente não temos mais ditaduras, mas temos sim pessoas que se dizem donos de A, B, C. Mas, felizmente, não temos distinção de sexo, cor ou religião. Na época era católicos e evangélicos. Muito bem. Luteranos. Um de um lado e outro de outro. A cultura, quem viaja pelo Rio Grande do Sul e Brasil, vê municípios que hoje estão arrasados, mas de um lado da rua a igreja evangélica, de outro lado a igreja católica. Símbolo normal de localidades, como vou citar uma cidade, Sinimbu, de um lado a igreja católica, toda ela revestidas as suas robustezas, e de outro lado a igreja evangélica também com seus padrões de qualidade e religiosidade. Assim ou é, quem foi à Alemanha
Na Colônia, em Colônia, Köln, Igreja Católica, um símbolo da cidade de um lado, Igreja Evangélica de outro. Pois bem, quem veio para cá primeiramente eram denominados de alemães? Não. Eram pessoas da Westfália, os pomeranos, os bávaros e assim por diante. Todos eles tinham a sua, vamos dizer assim, a sua formação ética por participar de uma etnia X. Depois, com o desenvolver dos tempos e a queda de Napoleão em 1871, surge a Alemanha e a língua alemã. Podemos citar aqui alguns países que os alemães vieram: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, México, África do Sul e Austrália. O Brasil, o país novo, recebeu de 100 a 200 mil habitantes. Imigrantes, desculpe. Mas eu quero aqui abrir um parêntese e uma curiosidade para vocês todos. Venezuela tem alemães. América do Sul, todos os países têm alemães. Então, a colônia Toval, e na Venezuela, a 60 quilômetros de Caracas, tem uma colônia germânica. Quando nós realizamos a Convenção dos Alemães e a da Língua Alemã na América Latina, a CAL, temos, sim, participação de vários países da América do Sul. Então, imigrantes vieram, sim, para a América do Sul. A viagem durava 3 meses. Era longa, era triste, era dolorida. Muitos viviam à base de cachaça ou de remédios que na época eram disponíveis. Dom João VI, em 1808, elevando o país ao Reino Unido, momento que as portas abriram aos estrangeiros. 1818, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, recebe imigrantes alemães. Verdade tem que ser dita. A primeira sociedade germânica fundada em 1821 e ainda existente no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Então, na verdade, o que nós comemoramos este ano é, sim, a chegada da colonização que, por primeiro, deu certo. Outras tiveram certos fracassos. O Espírito Santo tem o reconhecimento do Ministério da Cultura pelo fato de que nós temos lá os pomeranos. E eles foram espertos e pediram como uma segunda voz, uma segunda língua no território do Brasil. Tivemos problemas de Guerra dos Farrapos, 1845. Tivemos vários outros problemas. Santa Cruz começou a sua colonização em 1848. Santa Catarina, Paraná, 1829. E tivemos até contratação, gente. Soldados alemães contratados para combater o ditador Rosas na Argentina, em 1851. Foram 1.800 soldados. Já fechou 10 minutos? Que legal! Meu tempo, cada vez eles me podem mais aqui. Tá? Bem, então vamos lá. Pode passar os slides que eu vou comentar os slides para vocês. Hã? Tem? Nesse coisa aqui? Não passou 10, 9h34. Pessoal, agora eu estou passando para vocês algumas curiosidades que eu não poderia deixar de falar para vocês hoje. Vocês estão vendo uma imagem onde as mulheres usam vários trajes folclóricos. E uma coisa essencial, os pés delas com sapatos de pau.
Esses sapatos de pau, eles têm origem na Alemanha, e este modelo que estas mulheres estão usando, modéstia à parte, eu uso também, já em seguida o slide 2, os homens, por gentileza, nós usamos para dançar ainda hoje. E faremos apresentações no Festival Internacional do Folclore, algumas músicas com esse sapato de pau. Todos os trajes são folclóricos. Por que folclóricos? Foram elaborados com base na origem de cada família, com base naquilo que a senhora ou o senhor sabiam utilizar, fazer. Desta forma, quero agora mais uma curiosidade para vocês no seguinte slide. Por que esta imagem de um casal todo de preto? Alguém de vocês já viu falar nas noivas de preto? Cultura pomerana, cultura alemã. Por quê? Significava aquilo que hoje muitos ainda praticam no nosso meio e ainda brigam por isto. A mulher, quando casa, se desvincula da família. Não é uma desvinculação da família. Ela não deixa de ter seu pai, sua mãe ou seu irmão. Então era uma imposição, então as noivas casavam de preto. A famosa noiva de preto. Pode passar o slide seguido. Veja, ainda hoje tem noivas de preto que se vestem de preto porque muitas vezes não querem afastar esse laço familiar. Cultura germânica, para mostrar como se era difícil, nesses 200 anos, passar e passar. Pois bem, como o meu tempo está esgotado, o último slide... Não, mas aí tem outras atividades. Não, o livro, por favor. A última imagem é um livro do Rodrigo Trespa, que eu aconselho. Não saiu? O Rodrigo Trespa escreveu um livro chamado 1824. Vocês podem navegar nesse livro com 400 e poucas páginas, que ele tem toda a história da cultura alemã no Brasil. Dessa forma, não me resta outra alternativa do que mais uma vez agradecer a presidência da mesa, a todos os integrantes desta gloriosa Câmara, e vou finalizar por aqui. E finalizando, eu gostaria de dizer a todos que teria muito assunto. 1 hora, 20 minutos era pouco. Mas, de qualquer forma, faremos o seguinte: o convite aberto a todos vocês, indistintamente de partido político, indistintamente de cor ou sexo, para o nosso evento dia 28 de julho, o Kerbfest, com a banda 0800, que com muito orgulho a gente tem uma certa conhecimento deste grande grupo de músicos que estará presente no nosso evento em São Romédio. Ingressos praticamente esgotados, né, dona Nair? Mas, certamente, cada um de vocês é nosso convidado. Se dará um jeito para estar lá conosco. Muito obrigado, Câmara, mesa, diretora Marisol e demais integrantes da mesa. Obrigado. Seu Nelson, venha sentar aqui do meu ladinho. Seu Nelson, venha sentar aqui do meu lado um pouquinho. Sentado do seu lado? E não foi por acaso, ficou sobrando um tempinho, não é porque o seu Nelson não tinha assunto, ele tem muita coisa para nos contar. Mas é porque tem, né, dentro dessa previsão da Tribuna Livre, tem ainda uma apresentação que vai acontecer nesse momento. O vereador Lucas Dil vai organizar. Enquanto isso, eu quero fazer uma referência e também agradecer que estão conosco no plenário hoje os estudantes da Escola Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos aqui. Não são.
É o Emílio hoje, gente. Olha aí, ó. Emílio Meyer. Vocês me perdoem, veio o recado aqui, que é do Santa Catarina, mas não é. Então, sejam muito bem-vindos os estudantes da escola Emílio Meyer, que estão aqui conosco. E para que vocês compreendam, esse é um espaço de tribuna livre. E hoje, um momento especial em que a gente celebra o bicentenário, ou seja, os 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul. E a Câmara de Vereadores também participa dessa celebração, dessas comemorações. Muito obrigada, então, à Escola Emílio Meyer, aos estudantes e professores que estão aqui conosco. A título de esclarecimento a todos, o que eles estão dançando chama-se a música Sete Passos. Sieben Schritt em alemão, Sete Passi em italiano, muito dançada no Vêneto. E aí eu digo a todos vocês, a Alemanha está para a Itália, como a Itália está para a Alemanha. Sieben Schritt, Sete Passi, como também tem Jägermarsch, como Márcia del Castatore, e Polka della Stella, que é Sternpolka. A gente agradece, então, ao grupo. Podem sentar nos seus lugares. A gente tem mais um tempo aqui, porque dentro do espaço da Tribuna Livre, a gente cede agora, deixa à disposição dos líderes das bancadas ou vereadores, por eles indicados, pelo tempo de até 2 minutos para sua manifestação. Por inscrição. Peço a palavra, presidente. Pois não. Vereador Velocino ex-PRD, por favor, com a palavra. Senhor presidente, acho que o meu colega vereador Lucas Dil, do PRD, gostaria também. Mas um orgulho muito grande, Nelson, ser seu amigo dos integrantes ali. E o meu sobrenome, Ues, tem um pouco de descendência lá atrás, descendente de austríaco, de alemão. E eu me criei toda a minha juventude praticamente junto, misturado com os alemães. Nos fundos da Quarta Légua, onde a gente tem as nossas terras, vereador Bersan, os alemães lá embaixo, eles vinham para cima trabalhar e a gente muitas vezes conversava ali na lavoura mesmo. E uma das perguntas que eu me perguntava sempre, aí depois entendendo naquela época, agora, que chegaram antes, e eu me perguntava e dizia para o pai, porque a gente lavrava em recosta. Aí eu dizia, pai, mas por que lá embaixo tudo no plano e nós aqui nesses morros? Porque chegaram antes. Foram muito inteligentes, presidente Marissol, escolheram os planos. Hoje não se sabe se é melhor o morro caindo ou o plano alagando, mas enfim, essa mistura dos alemães com os italianos, e hoje, colegas, lá naquelas recostas que tinha todas aquelas lavouras, né, em cima do morro virou tudo mato. Teve a mistura, italianos, alemães, deu certo.
que hoje o plantio acontece lá no plano mesmo. Naquela época, tudo potreiro lá, eles trabalhavam nos morros. Essa mistura deu certo. Sou muito feliz de ter esse compartilhado na minha juventude, criado junto com os alemães. E eu digo para vocês, aquele alemão que tu conquista, tu pode ter certeza que ele vai ser teu eterno amigo. Agora, não apronta uma linha fora porque tu não conquista ele mais. Isso eu sou testemunha disso. Gosto muito da música alemã, não sou dançarino que nem a Marisol, eu me desvirtuei um pouco. Uma música que eu mais gosto, o pouco que eu danço, é alemã. MDB. Um orgulho muito grande, parabéns pela história, enfim, da chegada dos alemães aqui no nosso país. Obrigado. Essa palavra. Liderança do PDT, vereador Rafael Bueno com a palavra. Bom dia a todos, todas aqui presentes, em nome da dona Nair, uma das pessoas mais experientes do grupo. Quero saudar todos. E É só a palavra. nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, porque grande parte da imigração alemã chegou no Brasil, principalmente por São Leopoldo, por aquela região, lá no final, ali no século XIX, século XX, que vieram milhares e milhares de pessoas. E a gente sabe a importância da imigração alemã para contribuir com a questão social, cultural, também urbanística do nosso país, mas principalmente por ajudar na nossa agricultura, ajudar na economia, trazendo a experiência, como veio a imigração italiana naquela época. Mas eu quero aproveitar esse momento, na mesma linha que o vereador Ues falou, vereador, me solidarizar com todos os imigrantes, né, e os descendentes, principalmente nas regiões alagadas aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, que principalmente nesses locais onde a origem alemã está muito presente, foram os mais vitimados, né, por essa tragédia aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas, mesmo assim, agora é um momento de festa, atrapalhou diversas comemorações no Rio Grande que estavam sendo planejadas, mas tenho certeza que esse brilho não vai apagar, né, porque os 200 anos é uma data simbólica, é uma data importante, uma data simbólica, né, então desejamos, em nome da bancada do PDT, muito sucesso aos grupos folclóricos, né, aos descendentes e a todos vocês que preservam, né, a identidade, a raiz, e isso é importante. E agora, para concluir, foi aprovada a reforma do ensino médio. E a reforma do ensino médio não é mais obrigatório o espanhol nas escolas. E sim a origem da língua regional local. Então, é mais uma pauta de vocês, dos grupos germânicos aí do estado afora, que possam estar pleiteando para que as escolas regionais possam estar implementando nos currículos, ao invés do espanhol, que agora não é mais obrigatório, a língua alemã. Muito obrigado, presidente. Bancada do MDB, vereador Felipe Gremelmaier. Perdão. Era o Bressan antes. Pode ser? Tanto faz? Então, desculpa, vereador Adriano Bressan, progressistas primeiro. Bom dia, senhora presidente. Queria primeiramente cumprimentar a todos. Também agradecer pela cedência, né, da minha bancada do PP, através do nosso colega, o vereador Bortola, e da vereadora Gladys Frissa. Então, falando em nome do PP aqui, eu gostaria muito de comemorar junto com vocês esses 200 anos. Acho que hoje é motivo de alegria, de festa. Olha só, a gente, quando pensa, né, na questão da cultura alemã, as primeiras coisas que acho que vem na cabeça da gente é o quê? Pela minha posição, a questão, sabe, da arquitetura, que é linda, maravilhosa, do cuidado que vocês têm, principalmente com os jardins das casas, a gente olha muito isso, as roupas típicas que vocês usam e a gastronomia, que tenho certeza absoluta que é uma das melhores que a gente tem, né, e sempre aprecia. E falando aqui, né, vereador Ues, porque a gente vai muito nos bailes da linguiça, que é cuca com linguiça, né, vereador Ues? Que é lá para baixo, a Temerária, Sebastopol, né, a gente conhece bem a região. Eu, se tiver que escolher uma festa típica alemã ou italiana, eu tenho certeza que a alemã vai ser muito mais alegre, vai ser muito mais divertida, porque vocês têm, na essência, essa questão, né, de comemoração,
de ser alegres. E eu me lembro muito aqui, vereador Bortola, na questão do futebol, que eu joguei muito futebol no interior. E aonde jogava com os alemão, se nós estivesse ganhando, tinha que jogar até empatar. Não dava para ganhar deles, né? Tinha que jogar o 45 do segundo tempo, passava para 55, se empatasse, dava para terminar. Senão apanhava, né? Não, é brincadeira. É uma coisa, sabe, que a gente que traz, né, que é essa convivência que a gente tem. A minha avó também, né, ela vem da descendência alemã e a gente tem, sabe, esse carinho e esse festejo de hoje aqui. Eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui presentes conosco. Parabéns, muitas festas, que é momento de comemoração e estamos aqui juntos. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Agora sim, então, MDB, vereador Felipe Gremelmaier. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, uma saudação especial ao meu amigo Nelson Peter. Saudar uma grande amiga minha, tanto fez pela associação, a dona Nair Kni, por toda a dedicação, todo o trabalho. E eu tenho uma alegria especial, porque ainda em 2006, eu e o vereador Marcos Daneluz fizemos o projeto em parceria do Dia da Imigração Alemã, aqui na cidade de Caxias do Sul, que é 25 de julho. Então, faço essa referência. E muito mais do que isso, a importância da Associação Germânica Alles Gut para a cidade, na questão histórica, na questão da tradição cultural, na gastronomia, tem uma importância muito grande para Caxias do Sul e para deixar cada vez mais vivo esse sentimento da cultura alemã na nossa cidade. Uma cidade que é plural, que recebe bem a todos e, com certeza, a comunidade alemã em Caxias do Sul ajudou e muito a construção da nossa cidade. Então, nesse dia, Nelson, eu quero deixar aqui um agradecimento especial a tudo aquilo que a Associação Germânica vem fazendo por Caxias do Sul, vem fazendo pela cultura da cidade, pela história da cidade. E eu me lembro ainda em 2006, no primeiro evento que foi organizado ali no Centro de Cultura Ordovás, né? O quanto aquilo foi importante para que até hoje essa tradição seja mantida, né? Quantos bailes, quantos eventos, quantas apresentações, quantos projetos apresentados junto ao Financiarte. A Márcia está aí, né? Junto com o Inácio, fizeram um grande trabalho. O Inácio trabalhou comigo, depois faleceu, mas trabalhou muito com a Associação Germânica. Então, fazer uma referência ao Inácio e à Márcia por toda a dedicação que tem também em auxiliar a todos os integrantes da Associação Germânica. Então, é um dia muito especial, muito feliz, e tenho certeza que esses 200 anos de imigração alemã no Brasil são comemorados com muita força também aqui em Caxias do Sul, porque a Associação Germânica é uma entidade organizada, prestativa e que auxilia a cidade na manutenção desse espaço cultural que é extremamente importante. Então, parabéns e cumprimentos à Associação Germânica. Bancada do PT, com a palavra a vereadora Rose Frigerio. Bom dia mesa, os colegas vereadores, aos estudantes do Emílio Meyer, mas em especial ao pessoal da Associação Germânica que está aqui, independente, né? A Nair, a Márcia, algumas amigas, mas todos fazem um papel importante na preservação das etnias, né? Na preservação da cultura. Isso eu acho que é o mais importante de todas as associações folclóricas, é valorizar e preservar a cultura, que infelizmente é uma coisa até difícil, eu digo, para as novas gerações que, se não tiverem a oportunidade de conhecer, de ouvir esses debates, acaba passando, né? Eu, como historiadora, a gente estuda isso nas aulas, mas realmente ter isso na nossa vida, na sociedade, aqui em Caxias, nossa região, é importante. Eu também quero relembrar, assim, e até comentar essa situação do vereador Marcos Daneluz e do vereador Felipe, mas também há 10 anos foi feito o decreto de utilidade pública para a Associação Cultural Germânica, através de um vereador do PT. Então, também é uma coisa importante para a nossa bancada, essa preservação. E eu costumo dizer assim, se a nossa sociedade não fosse tão patriarcal como é, o meu nome seria Rose Herrenhardt Frigerio, porque a minha mãe era alemã
Então, eu conheço bem o que é a cultura alemã, o que é a... Então... Não, escrever era fácil, o problema é mais pronunciar, né? Então, eu acho que um pedacinho também da Alemanha, todas nós temos. Então, parabéns à associação que preserva, que faz tanta atividade, que divulga a cultura e, especialmente agora, no dia 25 de julho, por esse dia especial. Obrigada. Pela bancada do PSDB, fala agora vereador Cadori. Só queria aproveitar e fazer o registro da presença dos vereadores Juliano Valim e Tatiane Frisso conosco aqui na sessão. Senhora presidente, inicialmente saudar o meu amigo Nelson Peter e saudar a plateia presente de uma forma especial. A Associação Germânica que está aqui comemorando os 200 anos de imigração. Nós sabemos que a nossa cidade é plural, acolhe a todo mundo, e lembrar que 200 anos é muito tempo. Se fosse ficarmos aqui comentando, falando, a gente ficaria muitas e muitas horas enaltecendo a garra, digamos, a postura e também o sofrimento que os imigrantes passaram no momento que chegaram ao Brasil. Então, a gente sempre vê a imigração italiana vibrando com a cultura, com a gastronomia, com tudo aquilo que envolve e que trouxeram da Alemanha. Então, muitas coisas vocês participaram, o Brasil e o Rio Grande devem muito a vocês pela contribuição, assim como os italianos, assim como as outras culturas, e nesse momento nós estamos comemorando. Então é momento de comemoração, e nós da bancada do PSDB, a presidente da Câmara Marisol Santos e a minha colega Tatiane Frisso, agradecemos a presença de vocês e queremos nos somar aos elogios aos alemães e que continuem contribuindo para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado e para o nosso Brasil, da forma como vocês sempre contribuíram, com dignidade, com muito trabalho e muito exemplo. Parabéns a todos e um grande abraço. União Brasil, vereador Clóvis Xuxa. Obrigado, presidente. Falo pela bancada do União Brasil, todos meus colegas que compõem essa bancada, todos meus colegas que trabalham com a União Brasil. Queria estar nesse momento para poder saudar essas pessoas bacanas, mas eu quero iniciar a fala cumprimentando o seu Nelson, e cumprimentando o seu Nelson, cumprimento a todo o grupo aí da associação, mas de modo especial quero cumprimentar o meu amigo Lucas Dil, que é um vereador dessa Câmara de Vereador, e eu vejo que você está sempre defendendo aí a cultura alemã. Ele já veio vários dias aí com vestido, uma roupa alemã, e eu sinto o orgulho que essa pessoa tem por vocês. Meu amigo Lucas Dil, uma pessoa querida aqui dentro, uma pessoa que sempre contribui com as suas ideias, com as suas pautas aqui dentro, mas também eu sinto que ele tem essa garra, defender a origem que ele vem dessa origem. Eu quero dizer que nesse sangue que corre nas minhas veias tem um pouco da origem alemã, porque o meu pai era de origem alemã. Eu acho que vem lá dos meus avós, né? Meus avós mais atrás aí, dos antepassados, que era alemão, e o meu pai, eu lembro que ele sentava com nós nas fazendas onde nós trabalhávamos, nos galpão, e ele falava em alemão com nós. Muita coisa nós aprendemos. Só que a gente não aprende as coisas boas, né? Falar alemão, aprende só mais que não deve se falar. Quero agradecer a todos, muito obrigado, e olha, é um prazer receber vocês aqui, tá? Sucesso a vocês, 200 anos, mais 200 para vocês aí. Obrigado. Com a palavra, vereador Scalco, bancada do PL. Senhora presidente, caros colegas,
Quero parabenizar a Alles Gut, que é a Associação Cultural Caxiense Alemã, né? E pela preservação da cultura, valorização das origens. É uma data importantíssima, os 200 anos da colonização alemã no Brasil. A gente sabe a importância dos alemães para o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, até de Caxias do Sul, né? Viajei muito o estado e presenciei as cidades com predominância alemã, a limpeza, a organização, os jardins das casas, um trabalho assim que é preservado de moradia por moradia, assim, de excelência. Isso sempre me chamou a atenção, quem estava comigo sempre lembrava isso, de canteiros com flores, grama cortada, tudo organizado. A cultura e o trabalho de vocês é espetacular. Também pude participar de muitas festas alemãs, Oktoberfest, inclusive Blumenau, Feliz, e outras cidades menores, um povo muito alegre, que comemora com todos, muita alegria, dança, descontração, e isso aí contagia a todos. Sou de origem italiana, mas meu coração também bate pelos alemães, porque vocês me conquistaram nas grandes festas que fui e pela organização das cidades e da limpeza das casas que a gente vê nos jardins e tudo mais. Vocês estão de parabéns e a comemoração é do Brasil inteiro pelos 200 anos da colonização alemã. Muito obrigado. Vielen Dank. Vereador Zé D'Ambros, representando a bancada do PSB. Senhora presidente, nobres colegas, eu quero fazer uma lembrança aqui da Festa da Uva de 2006. Prefeito Sartori, a alegria de estarmos juntos era o tema da festa, e que contemplou todas as etnias e que muitas participações, inclusive nos desfiles dos alemães. Eu até fiz uma música para a Festa da Uva, participei do concurso, não fui o vencedor, mas participei. E eu vou cantar o refrão, que dizia assim na música: alegria é a festa de todos e muitos sabores, sorria, é a festa de todos com muitos amores. Eu não me lembro bem porque faz muito tempo. O que eu quero dizer com isso? Que os alemães, eles trouxeram, além do trabalho, além da dedicação, da seriedade, eles trouxeram música, trouxeram alegria. Então nossa cidade deve muito aos alemães. Deve muito aos alemães. E eu saúdo o nosso colega Lucas Dil, até porque num almoço em São Romédio, seu Nelson, eu fui num almoço e ele estava recebendo as pessoas e ele me recebeu assim: ui, comer? Ué, é proibido comer? Ui, comer, é assim que pronuncia, né? Mas era seja bem-vindo, né? É assim mais ou menos que se pronuncia, né? Então, nós saudamos 200 anos e nós quero só deixar o meu reconhecimento e que vocês passem para as futuras gerações. Ensinem os filhos, ensinem os netos, para que nós tenhamos no futuro essa presença da força alemã na nossa cidade. Nós devemos muito aos alemães na construção da nossa cidade. Obrigado. Obrigada, vereador Zé D'Ambros, aos demais vereadores que se inscreveram para esse momento, né, em que a gente também participa da programação e das homenagens ao bicentenário da imigração alemã. E eu deixo agora a palavra à disposição do Nelson, representante da Associação Cultural Germânica de Caxias do Sul, para que faça a sua saudação final. Em primeiro lugar, muito obrigado a todas as palavras a nós dirigidas dos nobres vereadores. Queremos agradecer e muito, e temos que dizer assim, ó, esse final para vocês, o que mais nos orgulha, principalmente para mim, estava comentando aqui com a Marisol e com o Felipe, este mês é a terceira vez que eu estou aqui presente na Câmara de Vereadores. A primeira vez foi com o Coral São Brás, numa homenagem ao Itamar Maino, como cidadão caxiense. Cantamos nesta homenagem. Numa atitude digna, aquilo que o Xuxa colocou, ou foi o Velocino,
onde destinamos toda a verba que era destinada a um coquetel para os flagelados do Rio Grande do Sul. Nós temos uma convivência ímpar, italianos e alemães. Nós temos, sim, cultura similar, principalmente com o Vêneto. Eu repito aqui, Sternpolka, Polka della Stella, em italiano, dançada com figuras diferentes. Jägermarsch, Marcia del Cacciatore, mesma melodia, mesma figuração. Siebenschritt, 7 passe. E assim nós seguimos. O mundo europeu, ele era constituído de germânicos, mas muitos nos deixaram. Então eu digo, uma das cidades que mais me chamou a atenção, Dobiaco, onde as ruas são denominadas com palavras em alemão e italiano. Então, nosso convívio é ímpar e será sempre, não de guerra, mas de pacificação, de associação, de lutar pelo bem comum e dizer para vocês, 200 anos deu certo. Certamente, Xuxa, nos 200 anos você será, nos próximos 200 anos você será o primeiro convidado. Tá? Vamos lá. Então, assim, nós poderíamos estender esse nosso diálogo por 2, 3 horas aqui. Com certeza teria muita coisa a mostrar a vocês, até da similitude entre italianos e alemães. 200 anos merecem ser comemorados. 25 de julho, 1824, chegada a São Leopoldo, colonização que deu certo. Leiam o livro do Rodrigo Trespach, que vocês terão uma história completa. 1824. Muito obrigado à presidente da Câmara, Marisol, ao Felipe, enfim, a toda a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, pela oportunidade que deu em nome da Associação Alles Gut, Associação Germânica de Caxias do Sul. E reitero o convite aos jovens, principalmente, que preservam a cultura para nós no futuro. Venham assistir o que é o Kerbfest germânico em na comunidade de São Romédio, dia 28. Mesmo que vocês venham só ver as apresentações culturais, vocês verão que muita coisa que vocês dançam ainda hoje tem sua origem lá na Alemanha, vamos dizer assim, hoje Alemanha, a colonização germânica. A valsa é uma delas. E Johann Strauss é um exemplo. Só escreveu uma polca para vocês terem ideia. Tá bom? Muito obrigado a todos, mais uma vez. Nobres vereadores, estou à disposição. A terceira vez na Câmara esse mês, por favor, né? Tá bom? Obrigado. Obrigada. Nelson, querido, obrigada em teu nome a todos os integrantes, né, os que estão aqui hoje conosco, os que não estão, mas levem o nosso abraço e, em nome da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, também a nossa homenagem pelo trabalho que vocês realizam tão lindamente na Associação Cultural Germânica, Alles Gut, e a todos, né, os alemães. Eu, como filha de São Leopoldo, apesar de não ter o sangue alemão, mas como filha de São Leopoldo, fico muito feliz que a Câmara esteja também participando dessa celebração tão importante. Nós vamos suspender a sessão agora, para que a gente possa fazer uma foto oficial e também uma confraternização, e nós voltamos em seguida.